O primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 52. Depois disso, Adão e Eva não disseram mais nada, mas choraram perante Deus por terem sido criados e porque seus corpos necessitavam de uma cobertura terrena. Então Adão disse a Eva: Ó Eva, estas são as peles de animais com as quais nos cobriremos. Mas ao vestirmos isto, vê, uma marca de morte recai sobre nós. Da mesma maneira que recai sobre os donos dessas peles que morreram e desapareceram. Assim também nós morreremos e passaremos. Então Adão e Eva tomaram as peles e voltaram à caverna dos tesouros e uma vez ali puseram-se de pé e oraram, pois necessitavam. E pensaram como poderiam fazer vestimentas dessas peles, pois não tinham habilidade para isso. Então Deus lhes enviou seu anjo para mostrar-lhes como trabalhá-las. E o anjo disse a Adão: Vai e traze alguns espinhos de palmeira. Então Adão saiu e trouxe alguns como o anjo lhe ordenara. Em seguida o anjo pôs a trabalhar as peles diante deles, à maneira de quem prepara uma túnica, e pegou os espinhos e enfiou-os nas peles, mostrando-lhes como fazê-lo. Em seguida o anjo pôs-se de pé e pediu a Deus que os espinhos naquelas peles ficassem escondidos, como se fossem cozidos com um único fio. E assim foi, por ordem de Deus. Estas se tornaram vestimentas para Adão e Eva, e ele com elas os vestiu. A partir de então a nudez de seus corpos ficou encoberta da vista um do outro. E isto aconteceu no final do 51º dia. Então, com os corpos cobertos, Adão e Eva puseram-se de pé e oraram e buscaram a misericórdia e perdão do Senhor. E agradeceram-lhe por ele ter sido misericordioso e por haver coberto sua nudez. E eles não interromperam a oração durante aquela noite inteira. E quando amanheceu, com o nascer do sol, disseram suas preces conforme seu hábito, e saíram da caverna. E Adão disse a Eva: Já que não sabemos o que existe a oeste desta caverna, vamos pôr-nos a caminho e ver isso hoje. Então eles partiram e caminharam em direção da fronteira oeste. Capítulo 53. Eles ainda não se encontravam muito distante da caverna, quando Satã veio em sua direção e escondeu-se entre eles e a caverna, sob a forma de 2 leões enfurecidos após 3 dias sem alimento, que se arremessaram contra Adão e Eva como se fossem despedaçá-los e devorá-los. Então Adão e Eva choraram e suplicaram a Deus que os libertassem de suas garras. Então a palavra de Deus veio-lhes e expulsou os leões para longe. E Deus disse a Adão: Adão, que procuras tu na fronteira oeste? E por que abandonaste por tua própria conta a fronteira leste, onde é a tua moradia? Agora então volta para a tua caverna e permanece lá, para que Satã não te engane nem execute seu propósito contra ti? Pois nesta fronteira oeste, ó Adão, de ti virá uma descendência que a povoará, e que irá degradar com seus pecados e com a sua submissão ao comando de Satã, e também por imitar suas obras. Por causa disso, trarei sobre eles as águas de um dilúvio e destruí-los-ei a todos, mas libertarei os que se mantiverem justos dentre eles. E trá-los-ei a uma terra distante, e a terra onde agora habitas ficará desolada e sem nenhum morador. Depois que Deus assim discursou para eles, voltaram à caverna dos tesouros. Mas sua carne estava ressequida, e sua força faltava-lhes a força de jejuar e orar. E por causa da tristeza que sentiam por ter desobedecido a Deus. Capítulo 54. Então Adão e Eva puseram-se de pé na caverna e oraram durante aquela noite toda, até que amanheceu.
E após o nascer do sol, ambos saíram da caverna com o pensamento vagueando sob o peso da tristeza e sem saber para onde caminhar. E caminharam assim até a fronteira sul do jardim e começaram a subir ao longo daquela fronteira até chegarem à fronteira leste, além da qual não havia mais espaço. E o querubim que guardava o jardim estava no portão oeste, protegendo-o de Adão e Eva, para que eles não entrassem subitamente no jardim. E o querubim voltou-se como se fosse matá-los, de acordo com o mandamento que Deus lhe dera. Quando Adão e Eva chegaram à fronteira oeste do jardim, pensando consigo mesmos que o querubim não estava olhando, enquanto estavam parados diante do portão, como se desejassem entrar, repentinamente veio o querubim com uma espada de fogo flamejante na mão e, ao vê-los, adiantou-se para matá-los, pois temia que Deus o destruísse se eles entrassem no jardim sem sua ordem. E a espada do querubim parecia flamejar de longe, mas quando ele a ergueu sobre Adão e Eva, sua chama não faiscou. Por esta razão, o querubim pensou que Deus estava favorável a eles e trazia-os de volta ao jardim. E o querubim parou intrigado. Ele não podia subir até o céu para certificar-se da ordem de Deus concernente à entrada deles no jardim. Portanto, postou-se na frente deles, já que estava incapacitado de sair de junto deles, pois receava que eles entrassem no jardim sem licença de Deus, que então o destruiria. Quando Adão e Eva viram o querubim vindo em sua direção, com uma espada de fogo flamejante na mão, eles prostraram-se de medo e pareciam mortos. Neste momento, os céus e a terra tremeram, e outros querubins desceram do céu até o querubim que guardava o jardim e viram-no perplexo e silencioso. Então, novamente, outros anjos desceram até o lugar onde Adão e Eva estavam. Eles estavam divididos entre a alegria e a tristeza. Estavam contentes porque pensavam que Deus estava sendo favorável a Adão e desejava que ele retornasse ao jardim. E desejava restituí-lo à felicidade que uma vez desfrutara, mas entristeciam-se por Adão, pois ele estava caído como um morto, ele e Eva, e disseram em seus pensamentos: Adão não morreu neste lugar, mas Deus o matará, por ter vindo a ele e ter desejado entrar no jardim sem sua permissão. Capítulo 55. Então veio a palavra de Deus a Adão e Eva e os fez ressurgir do seu estado de mortos, dizendo-lhes: Por que viestes até aqui? É vossa intenção entrar no jardim do qual eu vos tirei? Isto não pode ser hoje, mas somente quando a aliança que eu fiz convosco for consumada. Então Adão, ao ouvir a palavra de Deus e o esvoaçar dos anjos, aos quais não via, mas apenas ouvia com seus ouvidos o seu som, ele e Eva choraram e disseram aos anjos: Ah, espíritos que servem a Deus, olhai para mim e para a minha incapacidade. Então eu vos via. Eu entoava louvores como vós o fazeis, e meu coração estava bem acima de vós. Mas agora que eu desobedeci, aquela natureza luminosa abandonou-me e eu cheguei a este miserável estado. E agora neste estado não posso ver-vos, e vós não me servis como costumáveis, pois eu me tornei carne animal. Ainda assim, ó anjos de Deus, pedi agora comigo a Deus que me restitua o que eu era antes, que me resgate desta miséria e retire de mim a sentença de morte que ele proferiu contra mim por tê-lo desobedecido. Então, ao ouvirem estas palavras, todos os anjos entristeceram-se por ele e amaldiçoaram Satã que enganara Adão, até que ele saiu do jardim para a miséria, da vida para a morte, da paz para a aflição.
e da alegria para uma terra estranha. Então os anjos disseram a Adão: Tu ouviste Satã e abandonaste a palavra de Deus que te criou, e acreditaste que Satã cumpriria tudo o que te prometera. Mas agora, ó Adão, nós te faremos saber o que nos ocorreu através dele antes de sua queda no céu. Ele reuniu suas hostes e enganou-os, prometendo dar-lhes um grande reino, uma natureza divina, e outras promessas ele lhes fez. Suas hostes acreditaram na veracidade da sua palavra, de maneira que confiaram nele e renunciaram à glória de Deus. Ele então mandou chamar-nos, conforme as hierarquias nas quais estávamos, para colocarmos-nos sob seu comando e ouvir sua vã promessa. Mas nós não quisemos e não seguimos seu conselho. Então, depois de lutar com Deus e ter se conduzido com arrogância para com ele, reuniu suas hostes e fez guerra contra nós. E se não fosse pelo poder de Deus, que estava conosco, não poderíamos ter prevalecido contra ele para lançá-lo do céu. E quando ele caiu para fora do nosso meio, houve um grande júbilo no céu por ele ter descido para longe de nós, pois se ele tivesse continuado no céu, nada, nem mesmo um único anjo permaneceria nele. Mas Deus, em sua misericórdia, expulsou-o do nosso meio para esta terra escura, pois ele se havia tornado a própria escuridão e um fazedor de injustiça. E ele continuou, ó Adão, a fazer guerra contra ti, até que te enganou e te fez sair do jardim para esta terra estranha, onde todas estas provações aconteceram a ti, e a morte que Deus trouxe sobre ele, ele também trouxe a ti, ó Adão, pois tu lhe obedeceste e desobedeceste a Deus. Em seguida, todos os anjos rejubilaram e louvaram a Deus, e pediram-lhe que não destruísse Adão desta vez por sua tentativa de entrar no jardim, mas que o tolerasse até o cumprimento da promessa e o ajudasse neste mundo até que se libertasse das mãos de Satã. Capítulo 56. Então veio a palavra de Deus a Adão e disse-lhe: Adão, olha para aquele jardim de alegria e para esta terra de labuta, e vê os anjos que estão no jardim, que está repleto deles, e vê a ti sozinho sobre esta terra com Satã, a quem obedeceste. No entanto, se tu te houvesses submetido e sido obediente a mim, e tivesses mantido minha palavra, estarias com meus anjos no meu jardim. Mas quando desobedeceste e ouviste Satã, tu te tornaste seu hóspede entre seus anjos, que são cheios de maldade, e vieste a esta terra que te apresenta espinhos e cardos. Ó Adão, pede àquele que te enganou que te dê a natureza divina que te prometeu, ou que faça um jardim para ti como eu fiz, ou que te preencha com a mesma natureza luminosa com a qual eu te preenchi. Pede-lhe que te faça um corpo igual ao que eu fiz para ti, ou que te dê um dia de descanso como eu te dei, ou que crie dentro de ti uma alma racional como eu criei para ti, ou que te remova daqui para uma outra terra diferente desta que eu te dei. Mas, ó Adão, ele não cumprirá uma única coisa sequer das que ele te prometeu. Reconhece, pois, minha benevolência para contigo e minha misericórdia por ti, minha criatura, que eu não te repudiei por tua desobediência a mim, mas em minha piedade por ti, eu te prometi que no fim dos grandes 5 dias e meio eu virei e te salvarei. Então disse Deus novamente a Adão e Eva: Erguei-vos e descei aqui, para que o querubim com a espada de fogo fulgurante na mão não vos destrua. Mas o coração de Adão foi consolado pelas palavras de Deus a ele dirigidas e adorou-o. E Deus ordenou a seus anjos escoltarem Adão e Eva à caverna em júbilo por causa do medo que os acometera. Então os anjos ergueram Adão e Eva e os levaram montanha abaixo com canções e salmos, até que chegaram à caverna. Ali os anjos puseram-se a consolá-los e a fortalecê-los, e então partiram em direção ao céu
para o seu Criador que os havia enviado. Mas depois que os anjos deixaram Adão e Eva, veio Satã, acanhado, e parou na entrada da caverna na qual estavam Adão e Eva. Ele então chamou Adão e disse: Ó Adão, vem, deixa-me falar contigo. Então Adão saiu da caverna, pensando ser este um dos anjos de Deus que viera dar-lhe um bom conselho. Capítulo 57. Mas quando Adão saiu e viu sua figura horrenda, teve medo dele e disse-lhe: Quem és tu? Então Satã respondeu e disse-lhe: Sou aquele que se escondeu na serpente e falou a Eva e a enganou até que ela obedecesse sua ordem. Sou aquele que a enviou, através das artimanhas de minha fala, para enganar-te, até que tu e ela comestes do fruto da árvore e saíste de sob o comando de Deus. Mas ao ouvir estas suas palavras, Adão lhe disse: Acaso podes tu fazer-me um jardim como o que Deus fez para mim? Ou acaso tu podes vestir-me com a mesma natureza luminosa com a qual Deus me vestiu? Onde está a natureza divina que prometeste me dar? Onde está aquela bela conversa que mantiveste conosco antes, quando estávamos no jardim? Então Satã disse a Adão: Tu pensas que se eu prometesse a qualquer coisa a alguém, eu lhe traria algum dia ou cumpriria a minha palavra? Não é assim, pois eu mesmo nunca pensei em obter o que pedia. Por isso caí, e te fiz cair pelo que eu mesmo caí. E assim é conosco também. Quem aceitar meu conselho, cairá por isso. Mas agora, ó Adão, em razão da tua queda, tu estás sob meu governo, e eu sou teu soberano, porque tu me ouviste e desobedeceste teu Deus. Nem haverá libertação alguma de minhas mãos até o dia prometido a ti por teu Deus. Novamente ele disse: Já que não sabemos o dia combinado contigo por teu Deus, nem a hora que serás libertado, por esta razão nós multiplicaremos a guerra e o assassínio contra ti e teus descendentes depois de ti. É de nossa vontade e por nosso bel prazer que não deixaremos nenhum dos filhos dos homens para herdar nossas hierarquias no céu. Quanto à nossa moradia, ó Adão, é no fogo ardente, não cessaremos nossas obras mais, não, nem por um dia, nem por uma hora sequer. E eu, ó Adão, atiçarei o fogo sobre ti quando vieres à caverna para nela habitar. Depois de ouvir estas palavras, Adão chorou e lamentou-se, e disse a Eva: Ouve o que ele disse, que não cumprirá nada do que te prometeu no jardim. Será verdade então que ele se tornou nosso soberano? Mas pediremos a Deus que nos criou que nos liberte de suas mãos. Capítulo 58. Então Adão e Eva estenderam suas mãos para Deus, orando e pedindo-lhe que expulsasse Satã para longe deles, para que ele não lhes causasse nenhuma violência e não os forçasse a negar Deus. Então Deus imediatamente lhes enviou seu anjo, que expulsou Satã para longe deles. Isso aconteceu por volta do pôr do sol, ao 53º dia depois da sua saída do jardim. Então Adão e Eva entraram na caverna e prostraram-se com as suas faces voltadas para a terra para orar a Deus. Mas enquanto oravam, Adão disse a Eva: Tu viste que tentações sucederam-nos nesta terra? Vem, levantemo-nos e peçamos a Deus que nos perdoe os pecados que cometemos, e não sairemos antes do final do dia, após o 40º. E se morrermos ali, ele nos salvará. Então Adão e Eva ergueram-se e uniram-se na súplica a Deus. Eles permaneceram assim, orando na caverna, não saíam nem de noite nem de dia, até que suas preces elevaram-se de sua boca como uma chama de fogo. Capítulo 59. Mas Satã, aquele que odeia tudo que é bom, não lhes permitiu terminarem suas preces, pois convocou suas hostes e todas vieram. Ele então lhes disse: Desde que Adão e Eva, a quem enganamos, concordaram entre si em orar a Deus noite e dia e pedir-lhe que os liberte,
E desde que eles não querem sair da caverna até o final do 40º dia, e desde que eles continuarão suas preces, como ambos concordaram em fazer, para que ele os liberte de nossas mãos e os restitua a seu estado anterior, vejam o que faremos com eles. E suas hostes disseram-lhe: o poder é teu, ó Senhor nosso, para fazer o que te agradar. Então Satã, grande em maldade, levou suas hostes e entrou na caverna na 30ª noite dos 40 dias e golpeou Adão e Eva até deixá-los mortos. Então veio a Adão e Eva a palavra de Deus, a qual os ergueu do seu sofrimento, e Deus disse a Adão: sê forte, não tenhas medo daquele que acabou de vir a ti. Mas Adão chorou e disse: onde estáveis vós, ó meu Deus, quando eles nos golpearam e este sofrimento nos acometeu, a mim e a Eva, vossa serva? Então Deus lhe disse: Adão, vê, ele é Senhor e Mestre de tudo o que tu tens, aquele que disse que te daria a divindade. Onde está este amor por ti? E onde está o presente que ele prometeu? Ao menos uma vez agradou-lhe, ó Adão, vir a ti, consolar e fortalecer-te, e rejubilar-se contigo e enviar suas hostes para te proteger, porque tu ouviste e seguiste o seu conselho e desobedeceste meu mandamento e seguiste seu comando? Então Adão chorou perante o Senhor e disse: ó Senhor, porque eu desobedeci um pouco, vós me castigastes dolorosamente por isso, mas eu vos peço, libertai-me de suas mãos. Ou então tende piedade de mim e retirai minha alma do meu corpo, que está agora nessa terra estranha. Então Deus disse a Adão: se ao menos tivesse havido este suspirar e orar antes que tu desobedecesses, então tu terias repouso da aflição em que estás agora. Mas Deus teve paciência com Adão e permitiu-lhe e a Eva permanecerem na caverna até que se cumprissem os 40 dias. Mas, quanto a Adão e Eva, sua força e carne definhavam pelo jejum e pela oração, de fome e sede, pois eles não tinham provado nem alimento nem bebida desde que deixaram o jardim. Nem as funções de seus corpos ainda estavam estabelecidas, e eles não tinham mais força para continuar em oração por causa da fome, até o fim do dia posterior ao 40º. Eles estavam caídos na caverna, e assim a fala que escapasse de suas bocas era somente de louvores. Capítulo 60. Então, no 39º dia, Satã veio à caverna vestindo um traje de luz e com um cinto reluzente amarrado à cintura. Em suas mãos segurava um bastão de luz e sua aparência era muito assustadora, mas sua face era agradável e a sua fala doce. Transformara-se assim com o propósito de enganar Adão e Eva e fazê-los sair da caverna antes de cumprirem os 40 dias. Pois ele disse consigo mesmo: agora, se eles cumprirem os 40 dias de jejum e oração, Deus os restituirá a seu estado anterior. E se ele não o fizer, ainda assim será benevolente para com eles. E mesmo se ele não tiver misericórdia deles, ainda lhes dará algo do jardim para consolá-los, como já fez por 2 vezes. Então Satã aproximou-se da caverna com esta agradável aparência e disse: ah, Adão, erguei-vos, ponde-vos de pé, tu e Eva, e acompanhai-me a uma terra boa, e não tenhais medo. Eu sou de carne e osso como vós, e fui a primeira criatura criada por Deus. E assim foi que, depois de criar-me, ele me colocou num jardim ao norte, nos limites do mundo. E ele me disse: permanece aqui. E eu permaneci ali de acordo com a sua palavra e não desobedeci seu mandamento. Então ele fez um torpor vir sobre mim e ele me tirou, ó Adão, do meu lado, mas não te fez habitar junto a mim. Mas Deus tomou-te em sua mão divina e colocou-te num jardim ao leste. Então eu me entristeci por tua causa, pois enquanto que Deus te tirara do meu lado,
ele não te permitiu permanecer comigo. Mas Deus me disse: não te entristeças por causa de Adão, a quem eu tirei do teu lado, nenhum mal lhe acontecerá, pois agora eu tirei de seu lado uma companheira para ele e dei-lhe alegria assim procedendo. Em seguida Satã disse novamente: eu não sabia como aconteceu que viesseis para esta caverna, nem nada sobre esta provação que vos acometeu, até que Deus me disse: vê, Adão desobedeceu, aquele que tirei do teu lado, e Eva também, a quem tirei do lado dele. E expulsei-os do jardim. Eu os fiz habitar num país de tristeza e miséria, porque eles me desobedeceram e deram ouvidos a Satã. E eis que estão sofrendo até este dia, o 80º. Então Deus me disse: levanta-te, vai a eles e faze-os virem para a tua casa, e não permitas que Satã aproxime-se deles e os perturbe, pois eles estão agora em grande miséria, estão caídos, definhando de fome. E ele continuou dizendo-me: quando tu os levares para a tua casa, dá-lhes de comer do fruto da árvore da vida, e dá-lhes de beber da água da paz, e veste-os com uma vestimenta de luz, e restituí-os ao seu antigo estado de graça, e não os deixeis em miséria, pois eles vieram de ti. Mas não te entristeças por eles, nem te arrependas daquilo que lhes sucedeu. Mas quando eu ouvi isso, fiquei entristecido, e meu coração não pôde suportá-lo pacientemente por tua causa, ó meu filho. Mas, ó Adão, ao ouvir o nome de Satã, fiquei amedrontado e disse comigo mesmo: não sairei, a fim de que ele não me apanhe numa armadilha como fez a meus filhos Adão e Eva. E eu disse: ó Deus, quando eu for a meus filhos, Satã me encontrará no caminho e fará guerra contra mim, como fez contra eles. Então Deus me disse: não tenhas medo, ao encontrá-lo, golpeia-o com o bastão que seguras em tua mão. E não tenhas medo dele, pois tu pertences à antiga ordem, e ele não prevalecerá contra ti. Então eu disse: ó meu Senhor, eu estou velho, eu não posso ir. Enviai vossos anjos para que me tragam. Mas Deus me disse: os anjos, na verdade, não são como eles, e não concordarão em acompanhá-los. Mas eu te escolhi porque eles são teus rebentos, e semelhantes a ti, ouvirão o que tu dizes. E Deus me disse mais: se tu não tens força para caminhar, enviarei uma nuvem para te carregar e deixar-te à entrada da caverna. Então a nuvem retornará deixando-te lá. E se eles vierem contigo, enviarei uma nuvem para carregar-te a ti e a eles. Então ele ordenou que viesse uma nuvem, e esta carregou-me e trouxe-me a voz, e em seguida retornou. E agora, ó meus filhos, Adão e Eva, olhai para os meus cabelos brancos e para o meu estado de debilidade e para a minha vinda daquele lugar distante. Vinde comigo para um lugar de repouso. Então ele começou a chorar e a soluçar diante de Adão e Eva, e as suas lágrimas jorraram sobre a terra como água. E quando Adão e Eva ergueram seus olhos e viram sua barba e ouviram sua doce fala, seus corações comoveram-se com ele. Ouviram-no, pois acreditaram que ele era verdadeiro. E parecia-lhes que realmente eram seus filhos, quando viram que sua face era igual a deles próprios, e confiaram nele.